A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé tem dois significados. Uma das essências da fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Confiança, segurança, a substância das coisas que se esperam. Há coisas pelas quais nós esperamos. Quais são as coisas que nós aguardamos e esperamos? Que Cristo há de voltar outra vez. Essa é uma delas. Que os mortos vão ressuscitar. Essa é a segunda. Que os mortos, se fizerem o bem durante as suas vidas, que os mortos, se fizerem o bem durante as suas vidas, quando morrerem, viverão outra vez. E uma das coisas que nós esperamos é que lhes será dada a vida eterna. Eles não morrerão mais. Isto está em Apocalipse 21:4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A morte desaparecerá, o homem terá a vida eterna. E essa é uma das coisas que nós aguardamos. Repito, o que nós aguardamos é a volta de Cristo. Essa é uma das coisas que nós aguardamos. Isso faz parte da fé, ou crença. Tito 2,11, irmão Daniel. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Uma das coisas que nós aguardamos é a volta de Cristo, porque ele partiu, subiu ao céu. Depois que ele pregou por mais de 3 anos na terra, subiu ao céu. Mas ele disse, eu voltarei. E é por isso que esperamos por sua volta. Como nós aguardamos? Porque nós cremos que ele voltará. Portanto, isso faz parte da definição da fé. O que é esta parte? Diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós confiamos, nós alcançamos a certeza, nós temos confiança, nós temos a convicção de que há coisas que estamos esperando que aconteçam. Portanto, uma parte do significado da fé é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E, além disso, a prova das coisas que se veem. A fé é a prova das coisas que não se veem. A evidência das coisas que não vemos é a razão pela qual você tem fé no que não vê. E a razão pela qual você tem fé no que não vê é porque o que não se vê tem uma evidência de que existe. Aquilo que não se vê tem evidência, tem prova. O que você vê é a evidência. A fé é a prova das coisas que não se veem. O que não é visto tem uma prova. Portanto, para você crer naquilo que não é visto, você deve ter uma prova de que essa coisa é realmente verdadeira, de que ela existe mesmo, que você não possa vê-la. Vou dar um exemplo. Estou sentado bem aqui, no estúdio que uso. Sabiam que há coisas aqui no estúdio que não são vistas? Vou dar um exemplo. Por favor, ouça com atenção. Aqui nesse estúdio há oxigênio. Também há hidrogênio aqui. Também há dióxido de carbono aqui. Vocês não conseguem ver isso, certo? De fato, o oxigênio é um gás considerado pela ciência como inodoro, incolor e insípido. Um elemento químico gasoso, símbolo químico O, número atômico 8,
constitui 21% do volume do ar e é mais de 46% em massa da crosta terrestre, onde é o elemento mais abundante na Terra. É um gás incolor, inodoro e insípido, que ocorre como a molécula diatômica 02. Agora, por que eu disse que há oxigênio aqui no meu lugar? Eu nem consigo ver que há oxigênio, porque estou aqui há quase 2 horas e ainda estou vivo. Se não houvesse oxigênio, eu não estaria vivo. Basta 5 minutos se você for trancado em uma câmara sem oxigênio, como a câmara de gás na América, onde eles executam criminosos. O que está lá dentro é cianeto de hidrogênio, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Não há oxigênio lá. É por isso que o criminoso que é colocado dentro dessa câmara de gás morre em 5 minutos. Talvez 10 minutos ele morre. Quanto a mim, agora aqui, meus compatriotas, já se passaram 2 horas e ainda estou vivo. Não estou ofegante. Por quê? Isso significa que aqui, neste lugar, há oxigênio aqui. Pronto. Qual é a minha prova? Bem, eu não consigo ver o oxigênio de qualquer maneira. Minha prova é que vejo em mim mesmo. Estou vivo. Meu técnico aqui também está vivo. Por quê? Porque se não houvesse oxigênio aqui, nós dois já estaríamos mortos, por conta das horas que se passaram. Então, qual é a minha prova de que neste lugar há oxigênio? Porque vejo uma prova. Estou vivo. Meu assistente aqui, que é uma pessoa, está vivo. Nós dois estamos vivos. Isso significa que ambos estamos inalando oxigênio, o que prolonga nossas vidas, ou sustenta nossa vida. Esse é o significado da palavra na Bíblia. A fé é a prova das coisas que não se veem. A prova das coisas que não se veem. E a razão pela qual você tem fé no invisível é porque o invisível tem uma prova de que o invisível existe. O que não é visto tem evidência, tem prova. O que você vê é a prova. Mas aquilo que essa coisa invisível prova é algo que você não vê, assim como o oxigênio. É por isso que você acredita que existe oxigênio que não é visto, por causa daquilo que você vê, que prova o invisível. É assim, para que vocês possam me entender, meus irmãos. Porque existem 2 coisas que coexistem, o visível e o invisível. Seja espiritual, seja físico, existem coisas que são invisíveis. Por exemplo, o que são? O oxigênio não é visto. O hidrogênio também não pode ser visto. Mas quando você combina esses 2 gases na proporção correta, 2 átomos de hidrogênio que não são vistos e 1 átomo de oxigênio que não é visto, quando você os combina, a prova do que não pode ser visto aparece. O que é isso? Água. A água não é H2O? Isso significa que 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de oxigênio formam o que chamamos de substância visível, que é a água. Quando você combina 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, o que você produz é peróxido de hidrogênio. É como a água, mas você não pode beber. Por quê? Isso é peróxido. Sua garganta vai queimar se você beber peróxido de hidrogênio. Mas reduza o oxigênio. Coloque apenas 1 átomo, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso é água, água pura. O hidrogênio invisível e o oxigênio invisível, quando combinados na proporção correta, produzem algo que se pode ver. Qual deles? Aí está. Olhem só, água. De onde veio essa água? De 2 coisas que são invisíveis: gás, hidrogênio e oxigênio. A partir daquela água que veio do hidrogênio e do oxigênio invisível, você agora pode ver aquela água que, quando fria, vira gelo. Quando quente, evapora, tornando-se gás. Quando a temperatura está adequada, é líquida, água. Pode ser usada para tomar banho. Essa
é agora a prova de que existe hidrogênio e existe oxigênio. Que você não vê, mas há provas que você vê. Portanto, o significado da fé é: você tem prova de coisas que não são vistas. Que mesmo que você não as veja, há provas de que elas realmente existem. O meu ponto, irmãos, é que, espiritualmente, há coisas que não se veem. O Espírito não é visto. Deus não é visto porque Ele é um Espírito. O Espírito Santo não é visto porque Ele é um Espírito. O diabo não é visto porque também é um Espírito. Mas quando você vê a evidência, você passa a crer que isso existe. A fé é a prova das coisas que não se veem. O que vocês querem dizer com isso? Existem realmente coisas que existem e que não são vistas. Coisas invisíveis. Mas por que você passa a crer em coisas invisíveis? Porque as coisas invisíveis têm evidência de sua existência em coisas que podem ser vistas. A palavra prova deve ser vista. Nenhum tribunal de justiça aceitará uma prova que não tenha sido vista. Não vista apenas pelos olhos, mas também pela mente, porque a mente também pode ver. Portanto, o que se chama de prova no tribunal? Provas documentais, provas circunstanciais, provas físicas. Há muitas provas, mas o tribunal deve ver a prova para que o juiz, que não estava presente no local do crime, acredite na verdade do que você está dizendo e que você realmente tem uma prova. É por isso que existe a apresentação de provas no tribunal. O que eu quero dizer? A fé é a prova das coisas que não se veem. Existem coisas invisíveis. Não há discussões sobre isso. Deus é invisível. Espiritualmente falando, há coisas invisíveis, coisas espirituais. Fisicamente falando, também há coisas invisíveis, como o gás. E na ciência, agora eles sabem que existe o que é chamado de matéria escura, que não pode ser vista a olho nu. Há matérias escuras por todo o universo. A ciência já descobriu isso. 85% da matéria escura do universo não pode ser vista. Agora, existem coisas que não são vistas fisicamente e espiritualmente. Mas há prova para provar que algo que não é visto pode ser percebido ou pode ser compreendido pela prova que esse algo invisível produziu.